noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Olá, eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Celi. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. E hoje vamos retomar aí a entrevista, né? A segunda parte com a Jéssica Gomes Vitorino, que começamos a falar aí no vídeo da semana passada, né? Sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, tá bom? Então, hoje a gente termina aqui, eu peço mais uma vez, espero que você já tenha assistido o vídeo da semana passada, tenha dado seu gostei, tenha feito lá seu comentário, compartilhado e assista o final dessa entrevista, que é, assim, emocionante. E espero que você lembre também de dar o seu gostei, fazer o seu comentário nesse vídeo e compartilhá-lo. Vamos lá? Última parte, né? Segunda e última parte da entrevista com a Jéssica Gomes Vitorino a respeito do Dia Nacional da Consciência Negra. Primeiro ano em que esse dia, 20 de novembro, foi dado como feriado nacional aqui no nosso país, aqui no Brasil. Vamos lá? Pode pôr aí, Isa. Você acha que a celebração do Dia da Consciência Negra, que agora passou até ser um feriado nacional, pode mudar um pouco o olhar da sociedade com relação às questões da igualdade racial? Eu acho que feriado, eu não acho que tem relação, eu acho que não acho que não muda, não. Vai mudar é a conversa, né, as leis mais rígidas, e a consciência de cada um, né, o respeito, né. Eu acho que já começa lá na escola, né. Eu acho que chegar esse tema na escola é muito importante, né, que eu acho que da escola é onde vai pegar aqueles pequenininhos ali para eles irem com a consciência e vai crescendo com aquela consciência, né, que não importa a cor da pessoa, né, e ter mais respeito, né. Uhum. Eu acho que um feriado não vai mudar muita coisa, não. Acho que realmente acho que concordo com você, acho que o que muda realmente são atitudes, divulgação, informação, campanhas, né? E que vocês assistam o nosso vídeo até o final, né? E divulgue, compartilhe com outras pessoas, né? Ô, Regina, eu lembrei aqui de uma situação que eu estava até. Eu tive um irmão que ele faleceu já. E ele era branco. E sempre quando a polícia abordava, assim, quando ele estava com outras pessoas juntas, ele sempre falava para mim que quando a polícia abordava ele, abordava de uma forma, tipo, sem ser agressivo, sabe? Chegava na mãe ali, na tranquilidade, como qualquer um ali, um trabalhador, com respeito. Mas quando chegavam nos colegas dele, que eram negros, já chegava com a ignorância mesmo, machucava, chegava até bater no garoto, sabe? E ele sempre falava, minha irmã, eu sou branco, eu acho um absurdo isso, sabe? A diferença do tratamento, sabe? Ninguém merece isso. Só porque a cor quer dizer que é considerado bandido também, é bandido? Tem muitos brancos também que são bandidos, ele fala desse jeito. Não é? Com certeza. Muito relevante essa experiência, né? Porque, assim, como as pessoas têm um olhar, é aquilo que eu falei anteriormente sobre o Hitler, né? Matou um grupo de pessoas. Talvez se ele tivesse no grupo, no meio, eles iam libertá-lo porque era branco. Talvez não tivesse as características de um judeu, né? E totalmente sem sentido, né? E quanto que muitas vezes as pessoas cometem atos, atitudes, né? Assim, às vezes agressivas, invasivas, até mesmo sem sentido, por questões que muitas vezes não são as mais importantes, né?
infelizmente, então, volto a ressaltar que a questão não é simplesmente a gente comemorar um dia, determinar um dia, né? Assim como o mês passado a gente falou sobre Outubro Rosa, não é só em outubro que a gente deve fazer campanha de cuidados com pessoais com a mulher, não é só em setembro que a gente deve fazer a promoção da campanha anti-suicídio. É todo um ciclo de atividades e de atitudes, né? Praticamente que diárias, né? Estarmos aí prevenindo nossas atitudes diariamente, nos policiando e mudando, acima de tudo, o nosso olhar. E sempre aceitando que, assim, ninguém é igual a ninguém, nós somos diferentes. E é justamente por sermos diferentes é que somos únicos, né? Que é o que eu sempre ressalto aqui no nosso canal, né? Então, era a pergunta que eu ia te falar. Você tem irmãos, sobrinhos, eles são negros também? Eu não ia perguntar isso, mas você destacou isso, que você tinha um irmão que não tinha a pele tão escura quanto a sua, é isso? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, são negros também, e meu pai também era negro, é falecido. Certo. E minha mãe é branca. Então, quer dizer, talvez se vocês se reunissem num grupo, sei lá, num restaurante, teria tratamentos diferenciados para cada um de vocês, mesmo sendo da mesma família? Você acha que isso seria possível? Sim, com certeza. E, Jéssica, você já estudou, conhece alguma coisa sobre o passado, né, da população negra? Eu não sei se a melhor palavra é negra ou é preto, quem souber aí, ou se a Jéssica souber, pode me corrigir e falar, né? Desculpe se eu estiver usando o termo incorreto. Assim, você sabendo da história do passado das pessoas negras, né? E vendo hoje, em 2024, né? Você tem um ideal, um sonho para o futuro da população? Você já parou para pensar alguma vez? Eu queria que o mundo fosse assim, para as pessoas negras e, no caso aí, dobrando aí, né, pessoas com deficiências e negra. Você tem um ideal de mundo? Com certeza. Assim, minha avó mesmo, né? Minha avó, ela é negra e ela sofreu muito preconceito, muito mesmo. Tanto que ela nem estudou direito por conta do preconceito, não pôde. O futuro dela acabou sendo trabalhar de faxineira nas casas, foi a profissão dela a vida toda, né? E provavelmente foi por conta do preconceito mesmo, da cor. E o sonho mesmo é que as pessoas, né, olhassem, igual eu falei no início, olhassem para o currículo e não para a cor. Olhassem para o currículo e não para a deficiência, né? Que eu acho que a gente enfrenta muita dificuldade em poder ter um emprego, em poder ter a profissão, crescer profissionalmente, né, ser um grande líder de uma empresa, né, crescer dentro de uma empresa, isso dificulta muito. E são pessoas que estudaram e que continuam estudando, né, e que têm um preparo, um conhecimento, às vezes até a mais do que uma pessoa branca. E às vezes é deixado de lado. Eu acho que se começasse a olhar para a formação, para o currículo, e menos para a cor, acho que estaria bem melhor o mundo. Bom, Jéssica, seriam essas as minhas perguntas. Mais uma vez, eu queria agradecer você por ter aceitado, por ter tido a coragem de enfrentar esse desafio e vir aqui falar, fazer o seu depoimento. Quero dizer para quem está nos assistindo, né, para os nossos inscritos, ou para aqueles que
por acaso receberam o link ou chegaram até nós aqui hoje, né? Que a Jéssica vai voltar para falar aí. Tem uma surpresa aí no mês de dezembro, né? Para vocês, a gente vai trazer muitos outros convidados. Assim, espero que eu consiga pessoas que aceitem vir falar aqui, né? E a Jéssica volta aí para falar um pouquinho mais desse esporte, né? Do goalball, como foi essa experiência, conhecer esse esporte, né? E sair até do país para representar o nosso Brasil fora daqui do país, né? Mas aí ela vai contar no outro momento. Então, eu agradeço você mais uma vez, Jéssica, por ter aceito esse desafio, por estar aqui com a gente, né, no Nós da Diferença, e queria que você fizesse aí suas considerações finais, deixasse uma mensagem para quem estiver nos assistindo. Eu quero agradecer, né, Regina, pela oportunidade, agradecer a todos, né, que tiraram seu tempinho aí para ouvir um pouquinho da minha história, né, das pelejas, das lutas, e sempre colocar aí para todos, né, os jovens, né, pessoas que estão aí, né, na profissão, e que vão passar por dificuldades, por coisas de preconceito, até os negros também, pessoas pretas, e vão passar, não baixa a cabeça, não desista, não deixa que o outro te paralise, te deixe desanimado, sempre lute pelos seus sonhos, não desiste. E todos que passarem por algo assim, tenta sempre questionar mesmo, né, enfrentar isso, porque se a gente deixar, né, as pessoas pisarem na gente, tratar a gente mal, isso nunca vai mudar. Mas se a gente lutar juntos, né, as coisas podem melhorar. Tá bom, gente. Então, obrigado. E obrigado, Jéssica, mais uma vez. E vamos lá, após essa emocionante, né, entrevista com a minha querida a Jéssica, né, que aceitou aí corajosamente o convite para falarmos um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra, eu queria resumir para vocês, como vocês sabem, também sou professora e eu gosto muito de história e eu acredito que é através da informação e da educação é que a gente vai diminuir preconceitos, né, e promover uma verdadeira inclusão, uma inclusão com dignidade. Então, o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, né? Essa data foi escolhida em relação ao aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder de um quilombo, né? O Quilombo de Palmares, uma importante comunidade de resistência de escravizados durante o Brasil colonial. E esse quilombo dos Palmares, ele era localizado na região atual, né, no estado de Alagoas. Ele se tornou um símbolo da luta e da escravidão, né, das pessoas escravizadas em busca da liberdade, né? E como isso tudo surgiu, né? A celebração no dia 20 de novembro, porque na época que eu estudei, eu tenho 57 anos. Quem é mais antigo que eu deve ter estudado durante muitos anos, né? A gente estudou, e eu ensinei isso também para os meus alunos quando dei aula, lá em 1992, né? A gente estudava como comemoração ou celebração ao povo negro, né? Era o dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, né? Que foi uma lei assinada pela princesa Isabel, né? A princesa do Império, né? Filha de Dom Pedro II, e
Só que, assim, durante muito tempo, as pessoas celebraram, apesar de celebrar isso, e isso era uma celebração de pessoas brancas, né? Achar que a abolição da escravatura era uma coisa muito importante para o povo negro, o que não é uma verdade. Porque no dia 13 de maio de 1888, quando foi proclamada a Lei Áurea, né, assinada a Lei Áurea e a abolição da escravatura, essa lei ela era incompleta, porque, na verdade, ela não garantiu uma vida dos escravizados fora daquela realidade de escravos, porque, mesmo sendo dura, enquanto eles eram escravizados, eles tinham um lugar para morar, né, tinham um lugar onde poderiam ficar. E com a lei, o que acontece? Todos os fazendeiros, todos os chamados, na época, donos de escravos, né, tiveram que libertá-los, mas não deram condições para que eles vivessem na cidade, fora da realidade da fazenda, né? Não deram condições para estudos, eles não eram permitidos estudar, se misturar com o povo branco, né? E não deram condições de outros trabalhos, de como sobreviverem, né? Então, o que aconteceu? Para o povo negro, isso não era uma realidade, não era uma representação significativa. Foi quando, lá em 1971, mais ou menos, um grupo de jovens estudantes negros em Porto Alegre se reuniu, né, no centro de Porto Alegre, para pesquisar mais sobre a luta dos antepassados, né, negros, e questionar a legitimidade do dia 13 de maio. Então, eles descobriram aí sobre a celebração da morte de um lutador, de um líder negro, né, que foi Zumbi dos Palmares, e sugeriram, então, que a partir daquele estudo, daquela pesquisa, eles tentassem mudar a visão do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro de cada ano, né? Destacando aí não mais a concessão de uma mulher branca como a princesa Isabel, de uma lei de libertação, né? Mas sim destacando o protagonismo e a luta de um ex-escravizado que era Zumbi, né? Em busca de uma liberdade e em busca de uma vida social igualitária, né? Zumbi dos Palmares foi líder do Quilombo. O Quilombo eram locais onde os grupos de negros se refugiavam, se escondiam para arrecadar dinheiro, né, para libertar outros escravos ou para protegê-los e lutar contra os brancos escravocratas, né? Então, essa data foi escolhida por esse grupo de jovens, né, com o intuito de levar as pessoas a maior reflexão para as questões raciais e não mais pela concessão de uma mulher branca, né? E nesse período também se via, né, o quanto a sociedade branca tentava incutir no povo negro um branqueamento, né? Eles falam um branqueamento, ideias de que o negro precisava do branco para ser melhor, para ser ajudado, o negro precisava branquear suas intenções, suas atitudes, sua religião, né? Tudo para ser aceito dentro da nossa sociedade. E, na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, o que eles querem, sim, é continuar com sua cultura, mas viver em paralelo, viver em conjunto com as pessoas brancas. Porque, na verdade, não existe diferenças só por conta de uma cor. Não é? Você acha isso? Você concorda com isso? Bom, os jovens que se reuniram lá em 1971, né, num clube lá em Porto Alegre, eram os jovens, entre eles, né, estavam os jovens Antônio Carlos Cortes, que ainda é vivo,
né, um advogado de 73 anos, o senhor Oliveira Silveira, o senhor Ilmo da Silva, o senhor Vilmar Nunes, e o senhor Jorge Antônio dos Santos e o senhor Jorge Xangô, Luiz Paulo de Assis e Santos. E juntos eles, então, formaram o Grupo Palmares, que, numa associação, realizava, então, tentava realizar aí, né, os estudos sobre a história e a cultura do povo negro. Então, a semente foi plantada lá em 1971 pelos jovens estudantes, né, de Porto Alegre, e em 1978 um movimento negro unificado, com o objetivo de promover a reflexão, né, e a importância sobre a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. E somente 32 anos depois, né, em 2003, o presidente do Brasil na época, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou, né, como o Dia Nacional de Zumbi. Até então, esse dia não era reconhecido como feriado, mas sim como uma data comemorativa simples, né? E no dia 21 de novembro de 2023, né, o mesmo presidente, por coincidência, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou, então, como feriado nacional, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, como feriado nacional. A proposta do meu canal, sim, é levar você a refletir sobre questões difíceis, né? Então, eu queria sugerir para vocês aí conhecer um pouquinho mais sobre a história desse povo no nosso Brasil, né? E conhecer um pouquinho algumas figuras importantes a nível nacional, a nível internacional, a nível histórico e contemporâneo. Então, aí, a nível histórico, né, nós temos um grande escritor brasileiro chamado Machado de Assis, nós temos um grande advogado também brasileiro que conseguiu libertar mais de 500 escravizados, né, o senhor Luiz Gama. Nós temos aí escritores, né, que brigaram também pelas questões raciais e pela luta pela igualdade social, né, com uma escritora também, né, muito conhecida, Maria Firmino dos Reis, primeira romancista negra do Brasil, a autora do romance abolicionista Úrsula. Você já leu esse livro? Já ouviu falar? Então, coloca aí se você já leu e o que você achou desse livro, Úrsula, da primeira romancista negra do Brasil, né? Outras figuras históricas que é muito conhecida, inclusive internacionalmente, uma sacerdotisa do candomblé brasileiro, né? Candomblé baiano, que é a mãe menininha do cantuá, né? Temos aí também pessoas, atualmente temos grandes pessoas como o cantor Gilberto Gil, que também luta pela questão racial, o cantor Jorge Aragão, que também fala muito sobre a questão negra, o cantor Seu Jorge, uma outra romancista também muito estudada atualmente, né, que é a Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, também é um livro que se fala muito hoje, que retrata a vida na favela como autenticidade impressionante, tornando-se uma das vozes mais potentes da literatura brasileira dos dias de hoje. Né? Existem também aí outras pessoas famosas a nível mundial, né, como Nelson Mandela, que foi um líder contra a briga do racismo lá na África do Sul, né, contra o apartheid, e depois de 20 anos preso conseguiu se eleger como presidente daquele país, né?
uma luta muito grande também. Temos aí recentemente o ex-presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente negro, o senhor Barack Obama, né? Então, gente, eu venho trazendo esses nomes para que vocês conheçam a luta e a importância que diferenças de cor, de gênero ou de ideais, sejam eles qual for, ideal cultural, ideal religioso, não é isso que faz a diferença, né? O que faz a diferença, na verdade, é a nossa personalidade, o nosso caráter, né? E a criação de um dia de feriado para a consciência negra, ou seja, para qual for, né? Campanhas aí como Outubro Rosa, como Setembro Amarelo, né? O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Dia Nacional do livro, isso tudo serve para quê? Para nos chamarmos a realidade, para nos chamar a atenção, para que a gente reflita mais sobre aqueles nós, reflitamos mais sobre aquelas questões e possamos promover uma sociedade mais igualitária, né? O dia, a questão de transformar o Dia da Consciência Negra em um dia de feriado, não é para que a gente tenha um dia a mais de descanso, mas que sim, a gente, nesse dia, a gente sim participe de movimentos, possa promover reuniões, debates, palestras, e por ser um dia de reflexão, um dia de feriado, todo mundo possa comparecer e nesses dias e refletir e pensar mais um pouco sobre as nossas atitudes e preconceitos no nosso dia a dia, né? E como conclusão desse tema de hoje, Consciência Negra, eu queria deixar para vocês que é uma data para lembrar sobre a liberdade e a igualdade, e que juntos, todos nós, juntos, nessa reflexão e trabalhando para construir uma sociedade menos preconceituosa, mais igualitária e mais justa, né? A gente consiga chegar num dia em que todos nós possamos falar que realmente somos iguais e que não existe somente diferenças, e sim que existe uma sociedade igualitária e que todos nós tenhamos condições adequadas, né, de exercermos a nossa cidadania e, consequentemente, vivermos melhor, ok? E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça, você vai me agradecer como? Primeiro, dando o seu gostei. Segundo, fazendo um comentário, o que você achou do tema de hoje, o que você achou da entrevista com a Jéssica, se você gostou, né? E se você tem outras sugestões para a gente estar falando, outros debates, outros temas para a gente estar falando e trazendo pessoas aqui para conversar sobre esses assuntos difíceis e complicados da nossa sociedade, do nosso dia a dia. E lembre-se também de compartilhar com todas as pessoas que você achar que é importante o tema de hoje, a consciência negra, a união e uma sociedade mais igualitária. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Até!